Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto. Estamos com o alimento diário dessa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 5, Herdeiros de Deus. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 20, o Filho, herdeiro de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente deseja que a gente perceba, né, a questão da primogenitura de Cristo. Nosso conceito precisa mudar, né, quanto à questão do Cristo unigênito, do Cristo primogênito. Senhor Jesus, Deus quer fazer Cristo realmente o centro de todas as coisas, e para isso a gente precisa realmente compreender aquilo que Ele deseja falar, aceitar o encabeçamento de Cristo no nosso viver, Senhor Jesus. E realmente, né, aceitar ser cordeiro juntamente com Ele. Para isso a gente precisa cooperar com Ele, exercitando o nosso espírito. Pelo exercício do nosso espírito, o Senhor vai nos conceder um espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim nós sejamos cooperadores no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Jó capítulo 38, versículos 10 e 11. Ó Senhor Jesus. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao 11. Ó Senhor Jesus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Jeremias capítulo 5, versículo 22. Ó Senhor Jesus. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo que ele não traspassará, ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a traspassarão. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, grãos de areia detém as ondas do mar. Ó Senhor Jesus. A mensagem desta semana tem por título, o Filho, herdeiro de todas as coisas. Ao longo destes dias, refletiremos sobre a importância e a posição do Filho de Deus no plano eterno do Pai. Veremos Jesus como nosso grande sumo sacerdote, como a sabedoria e o poder de Deus, como o esplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, e como o primogênito da criação e cabeça da igreja. Compreenderemos a natureza do relacionamento que o Filho teve com o Pai ao longo de seu viver aqui na terra, e o resultado final de sua obra. Ó Senhor Jesus. Na semana anterior, refletimos sobre a sabedoria de Deus ao estabelecer a areia do mar como limite para o poder e a energia das ondas do mar. Temos experimentado os efeitos de duas ondas que se levantaram com todo o poder sobre todas as nações. Cientistas, autoridades sanitárias
e também econômicas explicaram que a primeira onda foi provocada pelo avanço da Covid-19. Sua força foi capaz de contaminar rapidamente pessoas de todos os continentes, gerar mais de uma centena de milhares de mortes e provocar muita destruição. Ó Senhor Jesus! Os efeitos da onda sanitária não haviam terminado e autoridades e economistas já alertavam sobre os efeitos negativos de uma segunda onda, que provocaria destruição na economia global. Eles afirmavam que a segunda onda poderia ser pior do que a primeira, pois desencadearia uma depressão econômica mundial. Por isso, diante do reconhecimento de que estávamos sendo varridos pelo poder dessas duas ondas gigantescas, nós decidimos agir. Percebemos que a igreja precisa levantar-se e cada um de seus membros unir-se como aqueles grãozinhos de areia da praia que resistem ao poder das ondas. Ó Senhor Jesus! Podemos dizer que nós, os escolhidos de Deus, somos como esses grãozinhos de areia. Somos aqueles que usam a palavra e a oração para resistir no dia mau. Vemos em Efésios que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, somos advertidos por Paulo a tomar a armadura de Deus para resistir no dia mau, e ainda, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Vemos então o quanto precisamos apegar-nos cada vez mais à palavra de Deus e ter uma vida de oração. Somos frágeis grãozinhos, mas temos a espada do Espírito em nossas mãos, que é a palavra de Deus e a oração. Nunca abaixaremos nossa cabeça diante de situações como essas. Iremos ao ataque. Ó Senhor Jesus! Foi assim que decidimos encorajar as igrejas a colocar em prática duas ações. Os líderes foram incentivados a organizar um relógio de oração por 24 horas, em que cada membro da igreja se comprometesse a assumir ao menos 15 minutos de oração em determinado horário. No outro dia, todos usariam a palavra de Deus como a espada do Espírito. Se estamos impossibilitados de fazer isso fisicamente, podemos ligar para colegas, parentes, vizinhos e compartilhar uma porção da palavra de Deus e depois orar com eles. Cremos que por meio da oração dos muitos grãos de areia, conseguiremos frear a energia dessas ondas que se levantam contra as nações. Ó Senhor Jesus! Podemos até ter pouca força, mas para aqueles que guardam o nome do Senhor e sua palavra, há uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Há uma promessa de que o Senhor nos guardará da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Aleluia! Podemos, por meio de nossas orações e da palavra da perseverança, vencer as forças malignas do mal e frear o avanço e as consequências dessas ondas. Jesus é nosso Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O Senhor está nos chamando para colocar a palavra em prática hoje mesmo. Por isso nos deu essas duas orientações, orando, a gente precisa orar, Senhor Jesus, nos comprometer em orar para que a vontade de Deus seja feita, Senhor Jesus, e tomar a palavra, para nos fortalecer, para a gente se apegar mais a ela, estar cada vez mais claro quanto ao desejo de Deus, quanto à sua palavra profética, a sua palavra atual que tem nos trago força, intimidade com Deus e levar isso para outras pessoas. Ó Senhor Jesus! E como o irmão falou, nós temos pouca força, mas nós somos aqueles que guardam o nome e a palavra de Deus. O nome de Deus, a palavra de Deus é importantíssima para nós. Por isso o Senhor está nos chamando para a gente ser os escolhidos, e não apenas os chamados, mas aqueles que realmente se importam com a sua vontade. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O Senhor tem falado conosco de maneira muito séria quanto à palavra. O inimigo está investindo para distrair, para destruir. Ó Senhor Jesus, não só a humanidade, mas principalmente os filhos de Deus. Os filhos de Deus são seu alvo principal. Por isso que nós, como filhos de Deus, precisamos tomar a palavra de Deus também como
espada e também como armadura. Senhor Jesus, crer na nossa salvação, né? Isso guarda a nossa mente, né? A palavra guarda a nossa mente, Senhor Jesus, por isso que ela é um capacete, né? A oração, né, também nos ajuda, Senhor Jesus, a viver no Espírito. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa aprender, né, a tocar na palavra. Por isso o Senhor tem nos organizado, né, para um dia tomar palavra, outro dia tomar oração. Ó Senhor Jesus, antes de entrar nesse encargo, né, baixo lá com os irmãos que, né, sempre deixo aqui embaixo, né, cada dia do alimento diário sempre tem embaixo, na descrição tem aqui, né, o vídeo do tutorial e o vídeo da mensagem dessa semana, né. A mensagem da semana está com quase 1h e 50 minutos, né, e o tutorial está com 46 minutos. Né, os irmãos ali, né, o irmão Pedro Long traz para nós ali riquezas preciosíssimas. Senhor Jesus, essa mensagem 20, né, assim como a 19 foi ministrada em São Paulo. Ó Senhor Jesus. Irmão, ele até avisa, né, que depois disso, né, essa seria a última mensagem que ia entrar aqui no alimento diário. Que aí as outras mensagens foram dadas em outros lugares, né, iam entrar para poder fazer parte do alimento diário, né, para ser a mensagem 21, 22, a 23 e a 24, que a gente vai ver no próximo volume, a partir da semana que vem. Ó Senhor Jesus, aqui já é as mensagens que foram dadas já dentro do estúdio, né, ali no instituto, ali na estância. Ó Senhor Jesus, depois que já tinha começado essa questão do isolamento da pandemia, né, e o irmão falou para nós, né, que nós estamos isolados, né, estamos sofrendo a consequência dessas duas ondas, né, que estão vindo aí, né, já vieram, né, a primeira onda, que é a da doença, né, causou morte, causou um monte de coisas, e a segunda onda que acabou causando, né, problemas econômicos, né, a gente já tem visto algumas coisas sobre isso, ainda não se completou, né, a gente vê ali pela nossa oração, né, os governos têm tomado providência quanto a isso, a gente precisa realmente orar, como o irmão falou, a gente precisa ir ao ataque, tomar posição, né, a gente vê durante várias situações de guerra na Bíblia, o Senhor simplesmente fala para o seu povo, né, para os seus escolhidos, olha, tomai posição, e é o Senhor que vai vencer. Durante essa semana, quando a gente vê essa questão de Cristo, né, como filho, como herdeiro de todas as coisas, a gente vai ver esse princípio, que Deus ele deseja fazer todas as coisas. Cristo veio como homem, venceu, mas porque todo o tempo ele foi simples, foi humilde e obedeceu o Pai. E hoje da mesma forma, essa obra não é nossa, a obra é de Deus. Só Deus pode realizar essa obra, mas ele conta com a nossa participação. É o princípio da encarnação de Jesus. Deus e o homem juntos. Nós vamos ver vários princípios importantes nessa semana. Eu já tenho falado, né, nas últimas semanas a questão de que precisa mudar o nosso conceito quanto à questão da primogenitura e da unigenitura de Cristo. Essa semana a gente vai entrar um pouco mais, né, tiveram irmãos que já me pediram uma explicação mais detalhada. Durante essa semana a gente vai fazer isso. O alimento diário vai nos ajudar bastante quanto a isso, né, mas a gente precisa realmente perceber que Cristo, ele é o primogênito, né, Senhor Jesus, ele era o unigênito, ele era o único filho de Deus, né, na sua deidade, como filho, ali junto de Deus. E aí antes a gente pensava que ele foi o primogênito porque ele veio na terra, né, e morreu, e agora nós somos filhos de Deus e ele é o nosso irmão mais velho. Ó Senhor Jesus, não. A gente já viu, né, em outras semanas a questão da primogenitura, a importância da primogenitura, né, que foi estabelecida diante da palavra. A primogenitura, né, era o filho primogênito, o filho mais velho, que era aquele que ia herdar as promessas. Mas quando a gente vê, por exemplo, na história do povo de Israel, né, nos filhos de Jacó, o primogênito era Rúben, mas ele não recebeu a primogenitura, né, e aí essa primogenitura acabou ali, as suas bênçãos sendo espalhadas, né? Ali os filhos de José receberam ali a porção dobrada da terra, né, Senhor Jesus. Judá recebeu a realeza e Levi recebeu o sacerdócio. O Senhor ele quer fazer tudo isso para nós em uma só pessoa, que hoje é Cristo. Então Cristo, como o primogênito, ele também é aquele que herda todas as coisas. Tudo vai ser concentrado nele, né? A gente vai ver isso com mais clareza durante a semana, mas tem que perceber que a primogenitura também tem a ver com a ressurreição. Cristo foi determinado por Deus como primogênito na sua ressurreição, pela vida de ressurreição, para aquilo que ele fez. Deus aprovou, inseriu isso na eternidade, ó Senhor Jesus. E aí fez Jesus também sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus, mudou toda a sua dispensação, né? Então
Cristo se tornou o primeiro homem a ser ressuscitado. É isso que a gente precisa perceber. A Bíblia fala da ressurreição de Jesus. Se ele já era filho de Deus e já tinha a vida, a natureza de Deus, então ele já tinha a vida eterna, ele já era eterno. Como assim ressuscitado? O que foi ressuscitado foi Jesus na sua natureza humana. Foi uma natureza aprovada por Deus, assim colocando a natureza de homem, né? A natureza do homem, Senhor Jesus, mas um homem aperfeiçoado, né? Diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso que Ele é o autor da nossa salvação, Ele é o nosso Melquisedeque, Ele possui um sacerdócio perfeito e pode nos conduzir à perfeição, porque Ele como homem foi aprovado e deixou isso para nós como um padrão. Por isso, durante todo o momento da Bíblia, a gente vê quando o homem caiu, né, pecou, e a gente vê ali que Deus deseja restaurar o homem à sua condição original. A condição original é Cristo, porque Cristo é o primogênito, é o primeiro homem a receber a vida de ressurreição. E é essa condição que Deus quer, né, o homem habilitado a receber a sua vida, a expressar a vida de Deus. A gente vai ver isso com muito mais detalhe durante a semana, mas a gente precisa estar bem atento quanto a isso. Por isso que eu já estou falando no dia de hoje. Segunda-feira sempre traz um resumo, né, e eu procuro aplicar aqui. E o princípio espiritual que a gente precisa aplicar durante toda essa semana, ao ler todo o alimento diário, é isso. É o Cristo, né, o Filho, como herdeiro de todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Deus usou Cristo Filho como arquiteto, planejando, executando, Senhor Jesus, dando a cabo toda a obra, mas tudo aquilo que Deus fez em Cristo, né? Cristo preparou todas as coisas, mas Deus ele queria que todas as coisas que foram preparadas fossem entregues a Cristo. Por isso que hoje nós, como corpo de Cristo, como a igreja, nós também temos essa grande responsabilidade. Nós não somos como um quarto elemento. Então, como já tem sido dito também, a nossa questão de céu, nosso conceito de céu também precisa mudar. Ó Senhor Jesus, céu não é um lugar que a gente vai, um lugar que a gente vai viver, isso e aquilo não, o céu é onde Deus está. Nós não somos mais um elemento inserido num lugar onde Deus vai estar, não. Nós somos um elemento que é colocado dentro de Cristo. O homem está inserido em Cristo, porque Ele é o primogênito, Ele herda todas as coisas. O homem foi feito para ser herança de Deus, Deus foi feito para ser herança do homem. Ele escolheu isso. Ele escolheu nos fazer participar, ser um com a sua obra. A gente vai ver essa questão da unidade durante essa semana. Então precisa estar bem claro para nós essa semana. A questão de Cristo como o primogênito. Não é pelo fato simplesmente de, ele é o nosso irmão mais velho. Ó Senhor Jesus. Ele abriu para nós o caminho da salvação. Não é apenas isso, é algo muito mais elevado. Talvez a nossa mente humana não consiga compreender isso. Mas a gente realmente precisa perceber, né? Deus, Ele nos colocou, Ele disse que colocou os escolhidos, os seus escolhidos, né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Ó Senhor Jesus, para ser esses grãozinhos de areia que usam a palavra, que tocam na oração para resistir o dia mal. O Senhor está nos chamando para ser escolhidos. A gente já viu características, a natureza dos escolhidos de Deus. São aqueles que buscam ter intimidade com Deus, buscam estar próximos do Senhor, valorizam a sua palavra. Hoje o inimigo quer tirar a palavra de Deus como referência, quer colocar heresias, colocar muitas outras coisas, e muito povo de Deus a maioria do povo de Deus está distraído com essas coisas. Por isso mostrou para nós precisamos estar na condição de Filadélfia, né? Aqueles que têm pouca força, mas têm o nome e a palavra. São aqueles que aguardam o falar profético, são aqueles que querem a direção da palavra de Deus. O falar profético, ele é importantíssimo. Ó Senhor Jesus, porque Ele nos dá direção. Eu até cita, né, num livro do Andrew Miller, nesse Senhor Jesus, que ele fala que Filadélfia é o fraco e remanescente, mas é fiel ao nome e à palavra. Senhor Jesus, eles não têm uma palavra exterior de poder, mas têm uma íntima comunhão pessoal com Deus. E por ter essa íntima comunhão pessoal, Deus abriu para eles os tesouros da palavra profética, daquilo que Deus quer falar. Não é só a palavra, como a palavra logos, né? A palavra de Deus que sempre existiu, a palavra que é a base, mas muito mais uma palavra rema, é a palavra instantânea de Deus, a palavra que traz a provisão de Deus, é a palavra que traz a direção de Deus,
Esse foi o relacionamento de Cristo, né, como homem diante do Pai, sempre ouvindo a palavra de Deus atual, nunca fazendo nada por si mesmo, nunca reagindo por si mesmo, sempre levando em consideração, levando adiante a palavra de Deus. Ele sempre agiu em obediência, ele nunca tomou o lugar de Deus, sempre honrou a Deus, sempre entregou tudo na mão de Deus, sempre de maneira humilde. O inimigo, ele quer nos fazer, né, tomar lugar, tomar a frente. Ó Senhor Jesus, a gente tomar a frente das coisas de Deus. Mas o Senhor está dando para nós um caminho contrário, um caminho de humildade, Senhor Jesus. Né, o irmão falou no tutorial algo muito rico, né, ele fala que Deus ele não enfrenta a violência do mar com outra violência. A violência das coisas do mundo com outra violência. Não, ele usa a sua sabedoria. Então usou pequenos grãozinhos de areia que são capazes de frear a força da onda. Então ele mostrou que tudo isso, né, as forças malignas do mal estão avançando, estão trazendo suas consequências, Senhor Jesus, mas cabe a nós frear esse avanço, frear essas consequências. Durante a semana eu vou falar também sobre a questão dos jovens, né, que às vezes por não ter experiência, acabam se perdendo e às vezes a gente fica julgando, quando na verdade a gente deveria ajudar. Então, né, tem irmãos, né, pais, né, que estão com problema com filhos, que são rebeldes e tal, porque a natureza do jovem é isso, é rebeldia. Porque ele não aprendeu ainda a obediência pelas coisas que sofreu, porque ele sofreu pouco ainda. Então, conforme a gente vai amadurecendo e vai passando por mais sofrimentos, a gente vai aprendendo também a obedecer. Ó Senhor Jesus, a gente precisa se consagrar ao Senhor. Ele vai intensificar tudo isso, vai nos dar clareza. E a gente precisa perceber isso, a gente precisa ser aqueles que experimentam a palavra, tem experiência. Né? Ter experiência com a palavra da justiça, experiência com a palavra que cumpre a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa ajudar esses irmãos, ajudar esses pais que estão com problemas com filhos, diante de tudo isso, né? A frear, né, o avanço do maligno, Senhor Jesus, pelo nome e pela palavra, pela súplica e pela oração por todos os santos. Não devemos nos julgar fortes, também não devemos ficar quem ali julgando fracos. Eu não consigo. Não, Deus ele conta conosco. Por isso que ele nos deu a palavra e a oração. Ó Senhor Jesus, né, que é a espada do Espírito. A maneira de você lutar é com a palavra. Então a gente precisa se consagrar mais. Às vezes os pais, quando passam por essas situações, ver os filhos ali, eles vão se trancando, vão ficando tristes, vão se afastando do Senhor. Aí o inimigo toma mais espaço ainda. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa realmente se compadecer. Uma característica do sacerdote, né, da antiga aliança era isso, ele precisava reconhecer suas fraquezas. E também mostra que na nova aliança, na questão de Cristo, agora como Melquisedeque, ele precisava vir como um homem, para aprender a se compadecer também do homem. Ó Senhor Jesus, isso que ele fez foi válido por toda a eternidade. A gente vai ver com mais detalhe mais para frente. Ó Senhor Jesus. Mas o que eu ganhei muito nesse dia de hoje é essa questão de que o Senhor ele conta conosco para a gente frear essa energia do mal, né? Esse avanço do maligno. Ele conta conosco. Não adianta brigar, gritar. O que a gente precisa fazer é realmente tocar na palavra, com seriedade. Ó Senhor Jesus. E diante do Senhor nos consagrar. O encabeçamento de Cristo começa por cada um de nós. Né? Se a gente se deixar encabeçar por Cristo, esse encabeçamento vai começar também na nossa casa, na nossa família. Mas alguém precisa tomar posição. Ó Senhor Jesus, para que o Senhor possa fazer a sua vontade. O Senhor, ele está pronto para nos ajudar e nos entender. Ele passou por todo esse processo e inseriu tudo isso na eternidade. Ó Senhor Jesus, para poder realmente nos conduzir em todas as coisas. Mas a questão é, eu vou deixar tudo na minha vida, todas as coisas negativas, o inimigo, o maligno, notícias ruins, ficar avançando, ou eu vou dar um basta nisso? O Senhor está contando. Ele falou, ele quer dar um basta, mas ele conta conosco. Então, é esse princípio de Deus. Nós e Deus juntos. Ó Senhor, não é uma coisa separada. Eu vou ganhar entendimento aqui, Deus vai me ajudar. Não, é junto. Nós vamos ir de encontro com a palavra de Deus, Senhor Jesus. Por isso que Cristo veio, né, e mostrou. Temos pouca força, mas nós somos fiéis ao nome do Senhor e à palavra. Né? E o Senhor mostra muitos pontos na palavra, né, mas principalmente que se a gente permanecer nele, o nosso trabalho não é em vão. Ó Senhor Jesus. Então todo o nosso trabalho para os nossos filhos, nossa família, os irmãos da igreja,
né? E algo que eu tenho compartilhado aqui, né, nas últimas semanas. Deus, ele nos deu o Espírito. Então, enquanto nós tivermos o Espírito, nós temos esperança. Então, a partir do momento que qualquer pessoa creu no Senhor, recebeu o Espírito. Mas alguns não usam esse Espírito, então parece que não tem. Então a gente fica meio desesperado. Mas cada pessoa que aceitou o Senhor tem o Espírito de Deus. O jovem que é rebelde, aquele irmão que se afastou, ele tem o Espírito. Se ele tem o Espírito, Deus pode fazer algo. Mas ele conta com as nossas orações para frear o avanço do inimigo. Então, como ele colocou aqui, precisa orar e a gente também precisa ir, compartilhar, levar essa palavra adiante. Ele está contando conosco. Ó Senhor Jesus, precisamos ser esses que oram, mas também tocam na palavra, para que Deus tenha liberdade em nós, para nos usar como esses grãos de areia que freiam, que param toda essa energia do mal. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.